Pessoal, sejam bem-vindos a mais um Investindo com Yuri, onde eu vou te ensinar a atingir seus primeiros R$ 20.000 investidos com segurança, saindo do absoluto zero e o melhor, te gerando renda extra todos os meses, tá certo? Eu sou Yuri Wagner e hoje eu vou falar para vocês qual o melhor título do Tesouro Direto para vocês, certo? Especialmente com a gente tem ouvido a renda fixa crescer cada vez mais, taxa Selic subir, o CDI subir, e a gente começa a se perguntar, poxa, como é que eu faço para participar desse crescimento, como é que eu faço para fazer meu dinheiro render mais, né? Então muita gente começou a se perguntar isso, então por isso que eu vim gravar esse vídeo para explicar, para esclarecer como fazer para fazer o seu dinheiro render igual a aplicações que rendem o dobro da poupança, certo? Com segurança, saindo do absoluto zero, tá certo? Então, dito isso, esclarecer principalmente dúvidas que as pessoas têm em relação ao Tesouro Direto, tá bom? Muita gente se pergunta, poxa, o que é Tesouro Selic, o que é pré-fixado, o que é IPCA+, e aqui nesse vídeo nós vamos esclarecer tudo, tá bom? Dito isso, você está assistindo agora pelo YouTube, então não deixe de colocar aqui o seu curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrito, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu começar, primeiro deixa eu colocar aqui umas coisas na mesa, né? Esclarecer alguns pontos. Então, primeiro, o que é o Tesouro Direto? Né? Deixar claro o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto ele foi criado em 2002, tá certo? Para democratizar a possibilidade de que pessoas físicas consigam investir em títulos do Tesouro, ou seja, títulos públicos, através de ferramentas 100% online, ou seja, através do seu celular ou do seu computador, você possa da sua casa investir em títulos públicos e ver o seu dinheiro render até mesmo o dobro do que a poupança, tá certo? Então, dito isso, tem 3 modalidades específicas no Tesouro Direto. Uma delas é a pré-fixada, ou seja, como o nome diz, ela é pré-fixada. A rentabilidade desse dinheiro, ele vai ser pré-determinada, pré-fixada com você, tá bom? Então, isso é o tesouro pré-fixado, é a modalidade pré-fixada. O IPCA+, é o que vai render de acordo com a inflação. Então, IPCA é o principal índice de inflação no nosso país, tá certo? Então, quando ele rende IPCA+, ele quer dizer que ele vai render alguma coisa a mais do que o IPCA, do que esse principal índice de inflação. E olha só, o IPCA, ele é calculado com base na média dos gastos do brasileiro. Então, por exemplo, se o brasileiro gasta muito com feira, gasta muito com comida e gasta pouco com, por exemplo, educação, então o peso da educação vai ser menor do que o peso da feira que o brasileiro faz, o peso da gasolina, do transporte que o brasileiro tem, tá certo? Então ele é uma média ponderada, ele avalia a mês o que aumentou de preço e em consideração ao que o brasileiro mais gasta. Se gasta mais com gasolina, então isso vai ter um peso maior do que o gasto com educação, por exemplo, ou lazer, né, viagem, por exemplo, tá bom? Então ele leva isso em consideração, tá certo? Então, dito isso, o IPCA nos últimos 12 meses, enquanto estou gravando esse vídeo agora, ele foi acima de 11%. Então, o investimento que hoje rende 5% a mais do que o IPCA, que é o caso do IPCA+, ele rendeu nos últimos 12 meses 16%. Ah, Yuri, ele sempre vai render isso? Não necessariamente, né? O IPCA, que é esse índice de inflação, que ele é calculado mensalmente, então ele varia. Então, há algum tempo, na 2020, o ano de 2020 acabou com o IPCA em 4,52%. Então, foi 4,52% em todo o ano de 2020. Já nos últimos 12 meses, enquanto estou gravando esse vídeo agora, ele já passou dos 11%, né? Está em 2 dígitos. Então, ele varia dessa maneira. E aí, conforme você coloca o dinheiro nesse investimento, você vai ter a certeza que o seu dinheiro vai render mais do que a inflação. E agora, falar do Tesouro Selic, né? Selic, ele vai render de acordo com a taxa Selic, né? Ele é um investimento pós-fixado. Por que pós-fixado? Porque ele rende de acordo com a taxa que varia, tá certo? Então a taxa Selic estava em 2% no começo de 2021. Ela agora, enquanto estou gravando o vídeo, está em 11,75% e tudo indica que vai subir para 12,75% em maio de 2022, tá certo? Então, essa variação da taxa Selic muda também a sua rentabilidade. Aí tem uma pessoa que me perguntou, Yuri, mas então se a taxa Selic cair, eu vou perder dinheiro? Não. Imagine que a taxa Selic ela é como se fosse você está enchendo uma piscina com uma mangueira, certo? Imagina que você tem uma piscina na sua casa ou na casa de praia, seja onde for, e você está enchendo aquela piscina com a mangueira. Se a Selic sobe, é como se a mangueira tivesse tendo mais força, fosse encher a piscina mais rápido. Se a Selic cai, é como se a piscina tivesse a mangueira tivesse menos força e tivesse enchendo a piscina mais devagar. Mas você percebe que nos dois cenários, da mangueira está mais forte ou está mais fraca, ela está enchendo a piscina de qualquer forma? Então, isso é a Selic, né? Se a Selic está maior, o seu dinheiro está rendendo mais. Se a Selic está menor, o seu dinheiro está rendendo menos, mas ele continua rendendo. Não é como se ele caísse, tá certo? Então, isso é a taxa Selic. Então, Yuri, mas qual dessas modalidades é a melhor para mim? Aí que tá. Antes de eu te dizer qual é a melhor modalidade para você, você precisa entender que existe uma coisa chamada marcação a mercado e pouca gente se atenta a isso e acaba perdendo dinheiro
quando investe em título público. Marcação a mercado significa que o preço do título ele oscila, tá certo? Ele é marcado a mercado, ou seja, se as pessoas estão dispostas a, se as pessoas estão dispostas a pagar mais por aquele título, o preço ele sobe. Se estão dispostas a pagar menos, o preço ele cai. Então, como isso funciona na prática? Se você tem um tesouro pré-fixado que está rendendo, por exemplo, 13% ao ano, certo? Você compra um tesouro, você investe, compra um título público, tesouro pré-fixado que rende 13% ao ano. Se a taxa do pré-fixado depois ela cair para 10%, ela foi de 13 para 10, então o que acontece? Acontece que o título que você contratou, que vai render 13%, ele vai continuar rendendo aquele valor, né, até o vencimento. Né? É uma promessa que ele tem, que você, quando você comprou ele, que se você esperar até o final do investimento, que é o vencimento, então você vai ter a garantia de que o teu dinheiro vai render 13%, tá bom? Então, o que vale mais? O teu título que rende 13% ou um novo título que rende 10%? É melhor o seu que rende 13%, certo? Então, o que vai acontecer quando essa taxa cair de 13, da taxa Selic, da taxa do prefixado, melhor dizendo, cair de 13% para 10, por exemplo, o preço do seu título ele vai subir, porque mais pessoas vão estar dispostas a pagar no seu título, ele valoriza, tá certo? Então, se o título, se a Selic cai, o prefixado, a taxa de rentabilidade do prefixado, ela tende a cair também. E quando isso acontece, quando ela cai, o preço do título sobe. E quando ela sobe, o preço do título cai, tá certo? Por que as pessoas perdem dinheiro com isso? Porque se você tem dinheiro no prefixado e a rentabilidade do novo título, né, emitindo um novo prefixado, que está rendendo mais do que o seu, então o seu vai desvalorizar, tá certo? Então no curto prazo o seu desvaloriza. Mas aí que tá, se você espera até o vencimento, você vai ter aquela rentabilidade que você contratou, né? Vamos dizer que você contratou 12% e o próximo prefixado subiu para 15%. Então agora o seu fica menos interessante do que um novo que rende 15%. Então o preço do seu cai, tá bom? Então se você tira dinheiro agora que ele caiu, você possivelmente vai perder dinheiro. Mas se você deixa para tirar no vencimento, então você tem a garantia de que o seu dinheiro vai ter rendido de acordo com o que você contratou, tá certo? Então, em outras palavras, pré-fixado e IPCA+, que tem essa forte marcação a mercado, você só quer colocar dinheiro neles se você tem a previsão de utilizar aquele dinheiro até o vencimento, tá certo? A menos que você jogue com a marcação a mercado para fazer o seu dinheiro render mais entre hoje e o vencimento, a menos que você vá fazer isso, que é uma coisa mais avançada, né? Você deve investir apenas no pré-fixado ou no IPCA+, se o seu objetivo é tirar ele depois do vencimento, utilizar aquele dinheiro depois do vencimento, tá certo? Você não quer tirar o dinheiro antes e correr o risco de tirar menos por causa da marcação a mercado, tá bom? Se você ficou com qualquer dúvida em relação a isso, pode colocar aqui embaixo. Eu vou mostrar nos comentários. Eu vou mostrar agora como é que funciona esses títulos, tá bom? Então compartilhei aqui a tela com vocês. Então aqui, esse aqui é o site do Tesouro Direto, tá certo? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui para vocês. Pronto. Então esse é o site do Tesouro Direto. Quando a gente abre aqui o site, a gente tem informações, né? Conheça para saber um pouco mais sobre o Tesouro, conheça o Tesouro, conheça as regras, os bancos e corretores habilitados e tal. Como investir, aprenda a investir, tudo mais. Tem aqui informações para você, né? Se tiver qualquer dúvida, qualquer orientação que você buscar, você vai encontrar aqui. Então, quando a gente vem aqui em títulos, eu vou em preços e taxas. E aqui em preços e taxas, ele aparece para mim os títulos pré-fixado, Selic, né, que é o pós-fixado, e IPCA+. Imagine o Selic como se ele fosse a poupança, né, a nova poupança. Ele vai render mais do que a poupança hoje, porque a Selic está bem acima do que rende a poupança, né? A poupança rende 70% da Selic, então ele hoje está rendendo bem mais do que isso, tá certo? Bem mais do que a poupança. E diga-se de passagem, a poupança trava a rentabilidade em 6,17% ao ano. Então a poupança só pode render no máximo 6,17%, né? 6,17% ao ano. Já o Selic, ele não tem limite, né? Então ele está rendendo hoje 11,75%, deve passar a render próximo de 13% a partir do próximo mês, tá bom? Então isso é importante para você entender que seu dinheiro pode render muito mais aqui, tá certo? Como eu falei, pré-fixado e IPCA+, são títulos que você vai investir se você pretende tirar o dinheiro, utilizar aquele dinheiro depois do vencimento, que é o que aparece aqui para vocês, tá certo? Ou se você vai brincar com essa marcação a mercado para tentar ter uma rentabilidade maior, tá certo? Se você não entende como isso funciona, não tem experiência, não tem conhecimento, eu recomendo que você não faça isso, tá bom? Então vamos lá, falar do Tesouro Selic. Se você quer colocar o seu dinheiro para render igual como a poupança, por exemplo, quais são as características da poupança? Por que as pessoas deixam dinheiro nela? Porque ele tem liquidez diária, você pode utilizar o dinheiro da poupança quando você precisar. A mesma coisa acontece com o Tesouro Selic. Ela tem liquidez diária. Se você pedir para resgatar o dinheiro até meio-dia, se você pedir para resgatar o dinheiro depois de meio-dia, você vai receber o dinheiro no próximo dia útil, o que também é uma liquidez alta, certo?
A rentabilidade dele, como eu falei, hoje em dia está o dobro da poupança. E por último, a segurança. Ele é mais seguro do que a poupança. É isso mesmo, o Tesouro Selic ele é mais seguro do que a poupança, porque a garantia é do governo. Então o pior cenário seria se o governo precisasse imprimir mais dinheiro para te pagar, tá certo? Esse seria o pior cenário. Mas o governo não vai te dar calote, né? Não vou dizer nunca, mas é quase impossível, porque o governo sempre pode imprimir mais dinheiro para te pagar isso, tá certo? O que você precisa. Então ele é muito mais seguro do que a poupança por conta disso, tá bom? Então, Tesouro Selic 2025, você vai ter o seu dinheiro que ele vai render até, nesse caso aqui, 1º de março de 2025. Nessa data acontece o vencimento. Então o título ele acaba, ele para de existir, certo? E aí o seu dinheiro cai na sua conta, todo o dinheiro que você investiu, mais os juros do que aquele dinheiro rendeu, tá certo? Então se você colocou, por exemplo, R$ 1.000 e você investiu por 3 anos e aqueles R$ 1.000 viraram R$ 1.300, R$ 300 a mais só de juros, então vai cair na sua conta esse valor, R$ 1.300, tá certo? Mesma coisa aqui em relação a outro ponto aqui interessante que pouca gente sabe, é que ele tem um investimento mínimo. Então você não pode investir no Tesouro Selic um valor de, por exemplo, R$ 100. Você tem que investir, nesse caso aqui, a partir de R$ 115 ou R$ 114 se você quiser investir no Selic 2027. Qual a diferença de um para o outro? Apenas o ano do vencimento, apenas o ano que o investimento acaba, tá bom? No 2025, vai acabar no ano 2025, especificamente em 1º de março, e 2027, de 1º de março de 2027, tá bom? Yuri, mas qual é o melhor investimento para mim? Então, olha só, se o seu objetivo é deixar seu dinheiro render até, por exemplo, até você precisar daquele dinheiro, como é o caso de uma oportunidade que aparecer para você, como é o caso de uma emergência que pode acontecer com você, né, uma emergência financeira que apareça, né, deixar dinheiro guardado de alguma maneira, todas essas coisas de deixar dinheiro guardado, utilizar dinheiro para gasto do dia a dia, oportunidades que possam aparecer a qualquer momento, ou até mesmo realizar algum objetivo que você tenha num prazo menor do que 3 anos, então eu recomendo que você coloque em todas essas hipóteses no Tesouro Selic, porque ele vai render mais do que outros investimentos que você tem, como poupança, enfim, e ele também é um investimento que você pode tirar a qualquer momento. Em um caso que você vai precisar tirar a qualquer momento, se for um dinheiro que você precisa para uma emergência, para algum gasto, para alguma oportunidade que apareça, tá bom? Já o pré-fixado e o IPCA+, são interessantes em outros cenários, em cenários de médio ou até mesmo longo prazo. Então, falo do IPCA+, porque ele é mais simples, né? Ele rende inflação mais alguma coisa. Então, no IPCA+, 2026, ele está rendendo inflação, IPCA, né? Mais 5,39%. O investimento mínimo para ele é R$ 31, então com R$ 31 você compra esse título aqui, tá bom? E o vencimento dele é em 15 de agosto de 2026, ou seja, idealmente você só vai colocar dinheiro aqui se você vai precisar desse dinheiro depois de 2026, depois de agosto de 2026, tá bom? Porque é quando o investimento acaba e o dinheiro cai na sua conta com juros. Se você precisar antes e você tirar esse dinheiro antes, você corre o risco de tirar menos do que você investiu. Por quê? Porque, apesar de ser um investimento seguro, você tá tirando ele antes do que foi combinado. Então, você corre o risco dele estar desvalorizado no mercado no momento que você tirar, tá certo? Então, aqui a gente começa a entender o seguinte: se você tem um objetivo de médio prazo, como por exemplo algo daqui a 4 anos e meio, daqui a 5 anos, de comprar, dar uma entrada numa casa, comprar o seu carro, comprar um carro, ou qualquer outra coisa, qualquer outro gasto, qualquer outra coisa que você queira comprar depois desse período aqui, de 2026, então esse é o melhor investimento para você. Porque assim você vai ver seu dinheiro render, assim, além da inflação, né? Nesse caso aqui, além da inflação, 5% até esse período. E sejamos francos, né, que no Brasil a inflação costuma surpreender para cima, não para baixo. A meta da inflação desse ano era em 3,25%. Enquanto estou gravando esse vídeo aqui, a inflação dos últimos 12 meses está em 11 e pouco por cento. Então, com certeza, a meta da inflação não vai ser atingida esse ano, tá certo? Vai surpreender para cima, vai ser além do que foi planejado, tá bom? Então, no Brasil, a inflação costuma surpreender para cima. Levando isso em conta, se o seu investimento, se você vai precisar do dinheiro depois desse período aqui, agosto de 2026, o ideal é que você coloque ele num Tesouro IPCA mais 2026. Se é um dinheiro que você quer colocar pensando em, por exemplo, aposentadoria, pensando em longuíssimo prazo, também é recomendado que você coloque no Tesouro IPCA+. Mas aí você vai colocar no título mais longo, né? Por exemplo, 2035, 2045, tá certo? Ou você tem até opções de colocar para receber juros semestral, que é a cada 6 meses o teu dinheiro que for rendendo, de acordo com o IPCA, de acordo com os juros, né, do Tesouro IPCA+, ele rende durante 6 meses, e aí os juros caem na sua conta a cada 6 meses, tá bom? Então ele rende, 6 meses depois cai na sua conta os juros. Volta para o valor inicial. Rende, 6 meses depois cai na sua conta. Qual é o pró e contra disso? O pró é que você vai receber essa renda extra, renda passiva, a cada 6 meses. O contra é que você não vai ver esse dinheiro render
mais. Por quê? Porque a cada 6 meses que ele rende, ele cai na sua conta. Então, quando você não coloca juros semestral, o dinheiro que rendeu, ele vai continuar rendendo na taxa de juros que foi combinada com você a, ao longo do tempo, certo? Até o vencimento. Só que se esse dinheiro vai cair antes, né, como o caso do juros semestral, você não está colocando efeito bola de neve, efeito dos juros compostos para rodar, tá bom? A cada 6 meses, ele mata esse efeito dos juros compostos, cai na sua conta. Rende de novo. 6 meses, cai na sua conta, tá bom? Então, se você vai investir com foco no longo prazo, não vai precisar dessa renda, desse juros semestral antes, então você coloca ele em um tesouro IPCA+, que não tem juros semestral, tá bom? E o tesouro pré-fixado, Yuri, quando ele é útil? Ele é útil em duas hipóteses. A primeira hipótese, quando há tendência de queda da taxa de juros. Então, quando a Selic ela está em tendência de queda, né, ela está caindo, como foi uma coisa que a gente viu no ano de 2019, tá certo? A Selic vinha caindo em 2019, 2020, tá bom? Então, com essa queda da Selic, você comprar um tesouro pré-fixado é muito bom. Pelo primeiro motivo, como eu falei. Imagina você contratar você ter uma rentabilidade de 12% e depois a Selic cai para 2%, que foi o que aconteceu em 2000, final de 2020, final de 2020, começo de 2021, tá certo? A Selic estava ali em 2% mais ou menos. Então, se você tem um dinheiro que rende 12%, enquanto que na Selic está rendendo 2%, você tem uma rentabilidade de 10% a mais do que o Tesouro Selic, tá certo? E muito maior do que a poupança, que na época estava em 1,4%, tá bom? Ao ano. Então seu dinheiro está rendendo 10% a mais. Então isso é uma grande oportunidade, é uma grande janela de oportunidade para quem quer investir em tesouro pré-fixado no momento que está havendo tendência de queda de taxa de juros. A nossa taxa de juros hoje está relativamente alta, tá bom? Então ela não deve se manter assim por muito tempo, ela não deve subir é possível que aconteça? Mas é improvável que ela suba para 17%, por exemplo, ao ano, é mais provável que ela caia 5% e vá para 7%, tá certo? Em algum momento nos próximos 1, 2, 3 anos, tá bom? Ou até 4 anos, enfim. Então, ela está no valor relativamente alto, que ela não costuma estar, e por conta disso a tendência no futuro é que ela caia. Então, se você tem a maneira de se beneficiar disso é investindo em título pré-fixado hoje, garantindo essa rentabilidade até 2025, até 2029, por exemplo. E a outra maneira seria de rentabilizar com essa oportunidade, né? Seria você investir buscando ganhar dinheiro com a marcação ao mercado. Como eu falei anteriormente, a marcação ao mercado ela faz com que o teu título, se o teu título está com esse preço, está rendendo 12%, nesse caso aqui 12% ao ano, se os próximos títulos que surgirem, né, digamos que a taxa Selic caiu e o próximo título que vai surgir seja para render 10% ao ano. Poxa, se o seu rende 12 e o próximo rende 10, o seu vai ser mais valorizado. Então o preço dele sobe. Então você tem uma valorização de curto prazo do seu título, tá certo? Se a Selic cai para 10, depois cair para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, o pré-fixado vai seguindo, tá bom? Então ele vai caindo também a rentabilidade dele. Conforme ele vai caindo, o seu título que você comprou hoje, por exemplo, ele vai valorizando cada vez mais. Quanto mais a Selic cai, né, e o pré-fixado cai, mais o seu título valoriza, tá certo? Então aí você tem um ganho de curto prazo, tá bom? Mas aí, claro, como eu falei, isso é para pessoas que têm mais conhecimento, têm mais experiência, não é para todo mundo, tá certo? Se você tem dúvida, tem alguma insegurança em relação a isso, a maneira mais simples é investir direto no Tesouro Selic, ou no caso de precisar do dinheiro depois do vencimento de 2026, né, depois de agosto de 2026, você colocar no IPCA+, porque você tem certeza que seu dinheiro vai render além da inflação. Então, se a inflação continua surpreendendo todos os anos, o seu dinheiro vai render muito bem, tá certo? Vai render além da inflação, tá bom? Você não corre o risco de colocar, por exemplo, no tesouro pré-fixado. Imagine hipoteticamente que o tesouro pré-fixado que está rendendo 12%, a inflação sobe. A inflação dos últimos 12 meses, como eu falei, está em pouco mais de 11%. Imagine que ela sobe para 13, depois para 15, depois para 17. Se a inflação está em 17 e o teu dinheiro está no pré-fixado, ele não vai subir, não vai render mais que aquilo, tá bom? Então, você vai estar perdendo dinheiro a cada ano, por quê? Porque o seu dinheiro está rendendo menos do que a inflação, tá certo? Então, isso é importante levar em conta para você saber que o pré-fixado corre esse risco. Se a inflação estourar, o seu dinheiro vai continuar rendendo a mesma coisa, você vai perder para a inflação. Mas se a inflação cair e a Selic cair, aí você vai estar ganhando dinheiro além da inflação, né? Abrindo a sua margem conforme a inflação cai. Só que, infelizmente, a tendência dos próximos 1, 2 anos é que a inflação ainda surpreenda um pouco, tá certo? Então, essas são as características. Yuri, como é que eu faço para investir nesses títulos? Então, como você faz? Você não pode investir diretamente aqui através do site do Tesouro Direto. Você tem que abrir conta na corretora. E aí, quando você vai abrir conta na corretora, tem vários corretores no Brasil hoje, né? Eu hoje não tenho nenhum vínculo com nenhuma corretora, mas as que eu indico que as pessoas investam são no Invest, Banco Inter, essas duas principalmente, certo? Então, no Invest, Banco Inter, mas também a Clear, né? São três opções de corretora que são taxa zero
para ações e fundos imobiliários. Então, já que você já vai abrir conta na corretora, caso você não tenha, por que não abrir conta na corretora que seja taxa zero para ações e fundos imobiliários, para depois você diversificar seus investimentos também com essas opções e fazer seu dinheiro render muito mais, não é isso? Então, essas aqui esse aqui é como funciona o Tesouro Direto. Para você investir nele, você tem que abrir conta na corretora e aí você vai, escolhe um desses títulos aqui e você investe neles. Inclusive, aqui no próprio site do Tesouro, você pode simular quanto esse dinheiro vai render ao longo do tempo. Então, pegar, por exemplo, o Tesouro Selic 2027. A gente coloca aqui investir. Aí você tem a opção de colocar quanto você quer investir hoje ou quanto você quer resgatar no futuro. Digamos que eu quero colocar quanto eu vou investir hoje. Então, eu vou investir, um exemplo, R$ 500 hoje. E depois eu vou investir mais R$ 300 todo mês no Tesouro Selic, certo? Então, se eu botar aqui para simular, ele vai me dizer o seguinte, ó. O meu dinheiro no Tesouro, né, ele vai ter virado 20.935. Para ser franco, ele vai ter virado 21.517, que é o que está aparecendo aqui embaixo. Mas, na verdade, você vai pagar imposto de renda e taxa da B3. Então, aqui ele já está descontando imposto de renda e taxa da B3. Você iria receber líquido 20.935, num investimento que é mais seguro do que a poupança. Em contrapartida, na poupança, o dinheiro viraria R$ 20.323, tá certo? Então, ele vai ter rendido R$ 600 a mais do que a poupança, tá bom? R$ 600 a mais do que a poupança, no investimento que é mais seguro do que a poupança, tá certo? Nesse caso aqui em particular, isso dá mais ou menos 3%. Então, seu dinheiro poderia ter rendido 3% líquido, além da poupança, nesse período, e ele estaria mais seguro do que a poupança e você poderia resgatar a qualquer momento, tá certo? Então não tem por que você deixar dinheiro na poupança, não tem por que você deixar dinheiro em investimentos que rendam menos que a poupança, porque o seu dinheiro pode ficar aqui, rendendo mais do que a poupança e com mais segurança, tá certo? Todo investimento, deixa eu voltar para cá, todo investimento ele tem três características muito importantes. Um deles é a liquidez, o outro é a rentabilidade e o outro é a segurança, tá bom? Então esse é o trilema dos investimentos. A liquidez quer dizer quando você pode resgatar aquele investimento, quando você pode sacar aquele dinheiro. Então, os investimentos que você pode sacar aquele dinheiro são, por exemplo, Tesouro Selic, um CDB de um banco, né, que tem liquidez diária, um fundo DI que tem liquidez diária, ou a poupança. Mas veja só, ou até mesmo uma conta corrente remunerada, como é o caso do Nubank, tá certo? Então, esses são investimentos que têm alta liquidez diária. Então, isso é um ótimo ponto. Você quer poder resgatar o dinheiro a qualquer momento, né? Se é um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Se é um dinheiro que você vai colocar para sua aposentadoria, então você pode abrir mão de liquidez no curto prazo e no médio prazo e deixar a liquidez mais para o longo prazo, tá certo? Como consequência, você deve ganhar uma rentabilidade maior do seu dinheiro, tá bom? Então, isso é liquidez. Outro ponto é a segurança. Então, quando o investimento tem uma garantia forte, ele é mais seguro. Então, a garantia mais forte que existe é do Tesouro, né? É a garantia do governo. Porque no pior cenário, se acontecer qualquer coisa no nosso país, o governo pode adotar medidas que mudem a economia, que mudem as taxas, ou até mesmo imprimir mais dinheiro para pagar as dívidas que ele tem. Afinal, o Tesouro ele é um empréstimo que você está fazendo ao governo, tá certo? Você está dando dinheiro, emprestando dinheiro para o governo para que o dinheiro seja utilizado para alguma coisa pública, uma obra, alguma coisa assim, e aí aquele dinheiro, o governo vai devolver o dinheiro com juros, tá certo? Então, é a segurança mais alta que existe hoje no país. É um investimento onde você empresta dinheiro para o governo. A segunda garantia mais forte que existe é o Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo que protege seu dinheiro até R$ 250 mil, tá certo? Para alguns investimentos específicos, tá bom? Eu não vou me aprofundar aqui de como funciona o FGC, né, o Fundo Garantidor de Crédito, porque deixaria muito complexo e muito longo o vídeo. Mas basta entender que alguns investimentos têm essa garantia. É o caso do CDB de um banco, tá bom? Então o CDB do Banco Inter, por exemplo, ele é um bom investimento para você colocar o seu dinheiro para curto prazo. Por quê? Porque ele rende 100% do CDI, que é algo próximo da Selic. Ele tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento. E ele tem uma garantia forte, que é a garantia do FGC. Então a segurança dele é alta também, tá bom? Então, o título do Tesouro que você quer colocar seu dinheiro, recapitulando, é Tesouro Selic, onde você vai colocar para uma emergência, para alguma coisa que você possa precisar no curto prazo. O IPCA+, você vai colocar se você não vai precisar de dinheiro no curto prazo, né? Se você vai precisar de dinheiro em 2026, 2027 ou depois disso, você pode colocar no IPCA+, né? E já lembrando, no IPCA você tem a modalidade de colocar juros semestral ou sem ser juros semestral. Juros semestral vai te pagar juros a cada 6 meses. O que vai render vai cair na sua conta a cada 6 meses. E a outra opção, você não vai, seu dinheiro não vai cair na sua conta a cada 6 meses, ele vai continuar rentabilizando como uma bola de neve, tá bom? E a terceira opção é o pré-fixado, que é o teu dinheiro render uma taxa que foi pré-combinada com você. E aí tem os prós e os contras. O pró é que no momento que a Selic está em alta, né, e a taxa pré-fixada também sobe, como estamos vendo agora, o seu rendimento vai ficar relativamente alto. 12% é um rendimento bom. Porém, o contra é que se a inflação continuar a subir e a Selic continuar a subir,
o seu rendimento não vai subir, porque você contratou aqueles 12%, que é o valor que está hoje, tá certo? Então, em alguns momentos, o pré-fixado esteve em 6%, em outros esteve em 7%, certo? Então, quem contratou 6% há alguns anos, não está vendo seu dinheiro render tão bem, né? Porque está ali travado em 6%, enquanto que a Selic está em 12% e a inflação está em quase 12% também, está em 11 e pouco, certo? Então quem contratou o pré-fixado com 6% está perdendo dinheiro para a inflação, tá bom? Enquanto isso, se você coloca enquanto isso, quem colocou, por exemplo, no pré-fixado em 2014, 2015, por exemplo, quando o pré-fixado estava em 12, 13% ao ano, então a pessoa colocou o dinheiro ali e aí pouco depois a taxa de juros caiu, a Selic caiu, o pré-fixado caiu e a pessoa continuou tendo uma rentabilidade de 12%, que era excelente, tá bom? Então tem que levar isso em consideração. A taxa de juros tende a cair ou ela tende a subir, né? Nesse momento, ela tende a subir ainda um pouco, né? A Selic deve subir ainda mais um pouco, assim como a inflação. Porém, eventualmente, ela já está em patamares altos, o que não impede de chegar em patamares ainda maiores, mas eventualmente ela tende a cair, né? Historicamente, no nosso país, a inflação não fica, a Selic não fica tão alta a ponto do valor que ela está hoje, tá certo? Então ela tende a cair, mas quando ela vai cair, aí é impossível dizer, né? Somente com a bola de cristal para saber se ela vai cair no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mas ela tende a cair, tá certo? O que torna esse investimento uma boa opção para quem quer garantir essa rentabilidade de 12%. E o IPCA+, é bom para quem quer proteger o dinheiro em qualquer cenário, né? Mas lembrando sempre de colocar o dinheiro só se você vai precisar dele depois do vencimento. Não colocar dinheiro que você pode precisar antes do vencimento do IPCA+, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro a diferença de tesouro pré-fixado, tesouro Selic, tesouro IPCA+, tá certo? Deixa sua dúvida aqui embaixo, se tiver qualquer curiosidade, qualquer dúvida sobre como fazer esses investimentos, tá bom? Como eles funcionam, como funciona a marcação no mercado. De repente eu faço um vídeo explicando mais sobre isso, tá bom? Obrigado por participarem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.